Olá, povo de Deus, quarta-feira da quinta semana da Quaresma, 24 de março de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 3, 14 a 20, 24, 49, 91, 92, 95 e de João 8, de 31 a 40. Já refletimos nesta quaresma sobre o livro de Daniel e naquela ocasião destacamos. Nas Bíblias católicas o livro tem 14 capítulos e nas Bíblias de tradição protestante tem 12 capítulos, pois a Reforma não aceitou como revelados os textos em grego do Primeiro Testamento. O capítulo 3 de Daniel apresenta uma diferença imensa entre as duas Bíblias, apesar de a história de fundo ser a mesma. Na verdade, o livro de Daniel é do segundo século antes de Cristo, e as referências aos caldeus e Nabucodonosor são apenas recursos literários. O livro destina-se a sustentar a fé e a esperança dos judeus perseguidos por Antíoco Epífanes por volta de 167 a 164 a.C. A referência a Nabucodonosor, então, é um recurso literário. 4 jovens judeus são recrutados por Nabucodonosor para um trabalho destacado junto dele. São eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que terão seus nomes trocados por Baltazar, Sidraque, Misaque e Abdênago, respectivamente. O capítulo 3 começa com a construção de uma estátua de ouro imensa que deveria ser adorada por todos os súditos de Nabucodonosor. Ao toque da trombeta, todos deveriam se ajoelhar para adorá-la. Os jovens judeus resistiram e não se ajoelharam. Denunciados, foram atirados numa fornalha ardente com altíssimas chamas de fogo. Só não aparece na fornalha Daniel, mas sim os 3, Ananias, Misael e Azarias. De dentro da fornalha, salvos por um anjo do Senhor, os 3 jovens rezavam, cantavam e louvavam ao Deus de Israel. O trecho de hoje é a cobrança que Nabucodonosor faz aos 3 jovens amigos de Daniel, porque eles não se ajoelharam diante da estátua que ele mandou erigir. A resposta dos jovens revela a postura do povo judeu fiel a Javé, que se recusa a ajoelhar-se frente a uma estátua praticando idolatria. Trata-se de um testemunho que serve de orientação ao povo judeu a manter-se firme frente ao poder de Antíoco Epífanes IV. Antíoco procurou pela força estabelecer a helenização da Judéia, proibindo o culto judaico, a observância do Shabat e as interdições alimentares, bem como a circuncisão, por serem estranhas aos gregos. No templo de Jerusalém seria instalada uma estátua do deus grego Zeus, onde se sacrificaria porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. O objetivo destas medidas era criar uma uniformidade cultural entre o súdito do seu reino helênico, vassalo à República Romana, e sua religião românica helênica. Esta situação gerou descontentamento entre os judeus que eram contra a helenização da Judéia. Por fim, Antíoco morreu no ano 164 a.C. em decorrência de uma enfermidade. Sua morte é vista por muitos como um cumprimento da profecia registrada em Daniel 11:45. O salmo responsorial proposto para hoje é outro trecho do mesmo capítulo de Daniel, onde aparece o louvor de fidelidade do povo judeu ao Deus único. A vós, louvor, honra e glória eternamente. João 8, de 31 a 42. Continuamos nossa leitura do capítulo 8 de João, que nosso trecho de ontem terminava dizendo que muitos creram em Jesus. Hoje temos um aprofundamento do testemunho que o próprio Jesus dá de si, para estes que acreditaram nele,
mas que ainda tinham muitas dúvidas e resistências. Quando Jesus lhes diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará, eles replicaram: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho, sim, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois da raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai é Abraão, disseram eles. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles: nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, é dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Esse confronto de Jesus com os judeus do capítulo 8 de João vai crescendo a ponto de Jesus afirmar: o vosso pai é o diabo. E os judeus o chamam de louco e pegam em pedras para atirar em Jesus, que ocultamente sai do templo. Interessante que é muito popular dizer de alguém com comportamentos estranhos: ah, ele é louco de pedra. Pois bem, foi considerado pelos judeus um louco de pedra. Esse é o Jesus. Como dissemos ontem, o mais grave de tudo que Jesus disse ao falar de sua identidade é dizer: eu sou, pois com isso se igualava ao Deus. Eu sou é um dos nomes que Deus atribuiu a si. A primeira declaração aparece em Êxodo, quando Moisés pergunta a Deus o que diria quando fosse perguntado pelos israelitas qual era o seu nome. E Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. No Evangelho de João, Jesus utiliza o termo eu sou em várias ocasiões. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. O trecho de hoje nos leva a refletir sobre a verdade, que a verdade nos libertará. O contrário também é verdadeiro. A mentira nos escraviza. Os judeus tinham se acostumado a viver com meias verdades, apegados de forma fundamentalista ao cumprimento da lei. Hoje vivemos numa sociedade que se convencionou a chamá-la de sociedade da pós-verdade, onde há pessoas que desenvolvem a arte de manipular as outras. Na verdade, essas pessoas vão criando um clima onde tudo é verdade. E por isso há quem chame essa era de pós-mentira. Como fala Alex Grihelmo, num belo artigo no periódico El País, hoje em dia tudo é verificável e, portanto, não é fácil mentir. Mas essa dificuldade pode ser superada com dois elementos básicos: a insistência na asseveração falsa, apesar dos desmentidos confiáveis, e a desqualificação de quem a contradiz. E a isso se soma um terceiro fator: milhões de pessoas prescindiram dos intermediários de garantias, previamente desprestigiados pelos enganadores, e não se informam pelos veículos de comunicação rigorosos,
mas diretamente nas fontes manipuladoras, páginas de internet relacionadas e determinados perfis nas redes sociais. A era da pós-mentira fica assim configurada. Inclusive, há quem só diga mentira usando a frase de Cristo: a verdade vos libertará. Celebramos hoje São Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que foi assassinado quando rezava a missa em 24 de março de 1980. Dom Pedro Casaldáliga dedicou-lhe um poema que vamos ouvir apenas o início. São Romero de América, pastor e mártir nosso, o anjo do Senhor anunciou na véspera. O coração de El Salvador marcava 24 de março e de agonia. Tu ofertavas o pão, o corpo vivo, o triturado corpo de teu povo. Seu derramado sangue vitorioso, sangue campesino de teu povo em massacre, que há de tingir em vinhos de alegria a aurora conjurada. O anjo do Senhor anunciou na véspera, e o Verbo se fez morte, outra vez em tua morte, como se faz morte cada dia na carne desnuda de teu povo, e se fez vida nova em nossa velha igreja. São Oscar Romero, rogai por nós.